Entre o texto e a compaixão, eu fico com a compaixão. Entre o acolhimento e a quadratura do texto, quadrado das 4 linhas do texto, eu me dou o direito de, inclusive, errar. Eu prego o evangelho também, partindo do princípio que algumas pessoas precisam ouvir o evangelho, não porque estão condenadas a ir para o inferno. Elas precisam ouvir o evangelho porque elas são pessoas tão dignas, tão bonitas, que é impossível que uma pessoa passe pela vida sem saber diretamente quem foi Jesus de Nazaré. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E autoritativa. Esse é um conceito platônico, de que você tem uma revelação perfeita. Isso é platonismo puro. Você tem uma revelação perfeita e você tem a realidade aqui, que as coisas não diferem. Você tem uma Bíblia perfeita e revelação perfeita, e você tem as interpretações que são erradas ou passíveis de serem corrigidas. O que eu digo é o seguinte: o texto bíblico, ele não é linear. A ideia de colocar no texto bíblico o pensamento grego linear e dizer, está escrito, portanto, esse é o texto, essa é a fala que está escrita, isso não faz parte não é essa, por assim dizer, não é essa abordagem que Jesus fazia do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento? Não é essa abordagem que ele fazia? Jesus em nenhum momento sequer aventou essa ideia de que nós somos herdeiros e somos tortos e pervertidos pelo pecado de Adão. Nenhuma vez, em lugar nenhum. Você concorda com ele, César? Na fala de Jesus, então, não. Vamos lá. Na fala de Jesus. A postura de Jesus em relação ao Antigo Testamento, ele trata o Antigo Testamento como autoritativo? Nas palavras de Jesus Cristo. Sim, claro. Nas palavras de Jesus Cristo, ele quer que o evangelho seja pregado a toda criatura. Para que aquele que crê seja salvo e os demais sejam condenados. Essa é a fala de Jesus Cristo. Como eu disse lá atrás, a argumentação apostólica, que é muito mais pontual dentro do assunto, porque Atos capítulo 2 diz que a igreja é baseada na doutrina dos apóstolos. Toda a igreja cristã é apostólica. Ela depende dos documentos apostólicos também. Embora eu reconheça e fiz coro com a fala do pastor Ricardo que o cerne da doutrina cristã é Jesus Cristo. Mas a doutrina da igreja passa pelos apóstolos. E nos apóstolos, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Nós não temos a fala dos apóstolos. Nós não temos. O que nós temos em Atos dos Apóstolos... Não, esse não é Atos, é Romanos que eu estou citando. Paulo. Paulo. Paulo é um apóstolo, ele mesmo se apóstolo, né? Mas se declarou... É um apóstolo temporão, mas é um apóstolo. Sim, mas é um apóstolo que nunca viu Jesus. Viu Jesus, né? Ele viu Jesus. Sim. Não, ele viu num arrebatamento de um êxtase. Ele não esteve com Jesus encarnado. Ele viu Jesus num arrebatamento que teve na estrada de Damasco. Mas ele viu Jesus encarnado. Não. Jesus não desencarnou. O Jesus ressurreto é encarnado. Não, ele teve uma experiência sobrenatural. Entre o texto e a compaixão, eu fico com a compaixão. Entre o acolhimento e a quadratura do texto, quadrado das 4 linhas do texto, eu me dou o direito de, inclusive, errar. É vigente na nossa sociedade a heteronormatividade. A heteronormatividade é o que rege a nossa patriarcal, fálica, é o que rege a nossa sociedade. Só que eu fui testemunha, e eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu fui testemunha assim, envolvido diretamente em 2 suicídios. 2 pessoas homossexuais que se suicidaram em diferentes circunstâncias. E as 2 se suicidaram afirmando o seguinte: eu já tentei de tudo,
Eu não consigo me livrar. Eu não consigo, eu sou assim. Um deles, inclusive, conversando comigo, disse: é um monstro que me persegue e eu não consigo me ver livre. Já fiz tudo. Campanha de oração, já fiz retiro espiritual. A incidência de suicídio entre homossexuais é elevadíssima, né? Por quê? Ela é bem porque eles não se esses acham. conflitos. Porque não se acham. Agora, eu achei curioso. E aí, assim, eu, Ricardo Gondim, agora não estou falando da Bethesda, Tá. eu, Ricardo Gondim, cheguei à questão da homossexualidade não tratando diretamente da questão da homossexualidade. Sim. Tratando, primeiro, da questão do ser humano. Da pessoa. Eu não vejo as pessoas como puras. Eu acho que tem que pregar o evangelho também. Mas eu posso pregar o evangelho também na perspectiva de Pedro na casa De Cornélio. Pedro, na casa de Cornélio, foi enviado por um anjo dizendo o seguinte: vai lá e anuncia o evangelho a Cornélio, porque Cornélio é justo, é temente a Deus, as esmolas dele chegaram ao céu. Então, eu prego o evangelho também, partindo do princípio que algumas pessoas precisam ouvir o evangelho, não porque estão condenadas a ir para o inferno. Elas precisam ouvir o evangelho porque elas são pessoas tão dignas, tão bonitas, que é impossível que uma pessoa passe pela vida sem saber diretamente quem foi Jesus de Nazaré. Então,